final, tá? Então, boa noite, sejam todos bem-vindos. A gente está iniciando aqui agora, né? No dia de hoje, no dia 25/8, as apresentações do seminário, né? Onde a gente dividiu os temas em vários grupos, né? Com 3, 4 alunos que se organizaram, que estudaram e hoje vão estar apresentando aqui no Meet. Teve alguns grupos também que decidiu fazer vídeo, fazer outra forma e também vai postar no CIGA e vai colocar o link lá no grupo para que todos tenham acesso aí à apresentação, tá? Então aqui eu vou postar aqui a apresentação aqui da Alessandra e os colegas, né, que eu estou me lembrando do nome. E aí vocês só visualizam, vejam se está certinho aí a apresentação. Deixa eu ver aqui, tá. Ok. Aí fica à vontade. E aí, lembrando, tá, gente? A gente dá um tempo aí de, no máximo, 20 minutos, mas é relativo, tá, isso. Depende muito da dinâmica de vocês. Se vocês quiserem usar mais tempo ou menos tempo, aí fica a cargo de vocês. Só me confirme aí se o grupo tá vendo aí o slide. Sim, professor. Tá, ok. Então, vou só ajeitar aqui o tamanho do slide para ficar completo. Ah, isso tá ótimo. Ficou bom assim? Tá. Então, fiquem à vontade, o espaço de vocês. Eu vou desligar o meu microfone, tá? Então, aí, quando vocês perguntarem alguma coisa, talvez eu demore um pouquinho a dar o feedback, tendo em vista que eu desliguei o microfone. Então, o espaço é de vocês, fiquem à vontade. Boa noite a todos, alunos, professor. Cadê o trabalho? Tá dando interferência, mano. Eu acho que é teu fone, Marvel. Meu fone, estão me ouvindo? Mais ou menos, tá falhando muito. Só um minutinho que eu vou trocar de fone. Alessandra, pode dar início nessa parte aí da apresentação, que eu já pego já a minha parte, tá? Tá ok. Só para me trocar. Professor, eu não sei pra você, mas pra mim sumiu. Apareceu, eu acho, um outro documento aí. Dê uma olhada, Professor, por tá favor. aparecendo documento, professor. Eu vou interromper e colocar de novo, tá? Tá ok, professor. Vou abrir aqui no PowerPoint, eu acho que fica melhor do que no PDF. Pode ser. Tá abrindo aqui, tá? Tá me ouvindo, Alessandra, agora? Tá ótimo. Agora melhorou bem. Tô dando uma demoradinha aqui, mas já tá abrindo já o PowerPoint. Vou desligar minha câmera, tá? Se vocês quiserem ligar a câmera de vocês, vocês podem ligar, tá bom? Caso a internet estiver boa. Pode iniciar, Marvel. Novamente, problemas técnicos. Boa noite a todos.
alunos, professor. Aqui é o trabalho sobre defensivos naturais, receita 1. Com membros, os alunos Alessandra Silva dos Santos, Bruno Richard de Almeida Vilhena das Neves, Edna Lima dos Santos e Márcio Roberto Rodrigues da Silva. Só um aviso, o aluno Bruno, ele não está presente agora para apresentar junto com a gente, porque ele está em outro compromisso estudantil. Mas ele colaborou sim com o trabalho, ele ajudou nas pesquisas e tudo mais. Pode passar, por favor. Professor, pode passar, por favor. Sandra. Oi, mano, tá normal da internet, eu acho que é a dele. Não sei se ele tá ouvindo. Professor, pode passar. Agora. Definição de defensivos naturais. Os defensivos naturais, também chamados de alternativos, são produtos preparados a partir da substância não prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente, que favorece a produção de alimentos mais saudáveis para o consumo, para o consumidor final. O que é que essa introdução define sobre os defensivos naturais? Que na fabricação desses defensivos, futuramente, não terá danos à saúde humana, né? Vai ser, vai ter que possibilitar as pessoas se alimentar saudavelmente. Pertence a esse grupo as preparações que têm como características principais baixa ou nenhuma toxicidade ao homem e à natureza, eficiência no combate aos insetos e micro-organismos nocivos e boa disponibilidade e custo reduzido, né? Essas são as principais características que os defensivos humanos naturais ou alternativos é, ajudam na preparação, no meio de consumo dos produtos. Pode passar, por favor. Por que deve-se utilizar os defensivos naturais? Essa pergunta é muito interessante, porque defensivos, muita gente fica balançada se usar ou não, mas vamos à resposta. Pois estimula o metabolismo das plantas que reage quando pulverizadas, aumenta a resistência aos ataques. Tá aí a resposta. Essa resposta caracteriza a utilização, né? Como um meio de proteção das plantas, de outros materiais orgânicos. Então, essa proteção dos defensivos naturais para as plantas ela é de suma importância para que futuramente ela possa ser utilizada no consumo, em outros lugares. Vantagem de utilizar os defensivos naturais. Promove a redução do uso de agrotóxico, muito importante hoje, nos cultivos convencionais, quando há possibilidade de utilização em sistemas orgânicos de produção, favorecendo a obtenção de defensivos com menos ou nenhum resíduo químico, portanto, mais saudáveis para o consumo final. Tem essa vantagem bastante interessante, porque ela não danifica, ela não maltrata as plantas e outros orgânicos, né?
e ela reduz o resíduo químico. Pode passar. A Bom. importância de... Ah, não, desculpa, é a Edna. Boa noite. Dando continuidade aí, a importância de usar os defensivos naturais. Eles não são tóxicos ao homem e ao ambiente. Muitos dos ingredientes ativos podem até mesmo serem consumidos, já que podem estar presentes em frutos, folhas e sementes. Não colocam o homem e a natureza, flora e fauna, em perigo. Não são persistentes na natureza, ou seja, logo são degradados. São eficientes no combate às pragas e doenças, com o objetivo principal de favorecer a resistência das plantas e não a erradicação do problema. Não provocam a resistência do patógeno aos ingredientes ativos aplicados, né? Na verdade, a gente percebe que a importância de usar os defensivos naturais é muito extensa, né? É super importante. Aí, pesquisando um pouco, não consegui entender por que é tão pouco usado, que ainda é usado muito agrotóxico, se tem tantos benefícios, né? E aí eu vi aqui mais algumas coisas, as principais importâncias do uso de defensivo alternativo ou naturais estão relacionadas à obtenção de produtos agrícolas mais saudáveis, evitar a contaminação do produto e do consumidor, manter o equilíbrio da natureza, preservando a fauna e flora e os mananciais de água, reduzir o número de aplicação de defensivos agressivos, aumentar a resistência da planta contra a ocorrência de pragas e patógenos e os sinistros naturais, reduzir os custos de produção e aumentar a viabilidade do produtor. São produtos também conhecidos como caldas nutricionais, fitoprotetoras, enfim, são de suma importância, né, o uso desses defensivos naturais. E não agride, não maltrata o meio ambiente, não agride o produtor, não agride o consumidor. Que é isso. Pode passar. Bom, dando continuidade ao trabalho, desejo uma boa noite a todos. E vou falar um pouquinho, né, sobre a Receita 1, a qual nós escolhemos perante o site em qual o professor disponibilizou para a gente, né, que foi o site que está aí em cima, Fichas Agroecológicas, né, que são tecnologias apropriadas para a agricultura orgânica. E aí nós escolhemos, então, a calda bordaleza. Essa calda bordaleza, ela também é conhecida como Bordeaux, mistura Bordeaux. Por que ela é conhecida assim? Porque ela foi iniciada a sua utilização em Bordeaux, na França. Então, ela também é conhecida dessa forma, mistura Bordeaux. Ela é fungicida e é muito importante, é um fator muito importante, né, dentre essas receitas, na qual ela é muito utilizada na agricultura e na jardinagem, até na jardinagem amadora, uma vez que ela é pouco tóxica. Então, ela é bem utilizada nessa questão, né, da agricultura orgânica, como uma substância de proteção na agricultura. A composição dela é feita de sulfato de cobre, cal virgem e água. Essa calda bordaleza, ela começou a ser utilizada nas plantações de vinho da região que estavam sendo decimadas por doenças de fungos na França. Agora eu vou ler um pouquinho aqui que está escrito para vocês, né, que possivelmente a calda bordaleza foi descoberta ao acaso por agricultores franceses no século XIX, como eu disse para vocês, né, foi descoberta na França. Foi preciso ser utilizada lá nas plantações
de vinho, que aplicavam água de cal nas videiras para controlar as doenças. Os agricultores observaram que, quando a calda era preparada em tachos de cobre, o controle das doenças era maior, e assim começaram a fazer a diluição de sulfato de cobre, cal e água. Então, foi despretensiosamente que eles fizeram, não foi nenhum teste, como é feito, por exemplo, cientificamente, algum teste, não. Eles foram fazer de uma forma na qual, acidentalmente, eles descobriram que daquela forma seria mais eficaz o produto para a proteção das plantas, né? No caso, no momento, era das plantações de vinho. A calda bordaleza pode ser utilizada em hortas e pomares, no manejo de doenças causadas por fungos, e tem um efeito indireto sobre bacterioses e na adubação das plantas. Pode passar, professor. Deixa eu dar falar para vocês mais um pouquinho aqui, tá? Mas, por exemplo, o que faz essa calda funcionar, né? Que a gente pode pensar. O principal componente dessa calda é o sulfato de cobre. O sulfato de cobre, ele é um pó azul mineral natural e ele não é sintético, mas ele se desenvolve com facilidade na água morna, que é das nossas substâncias utilizadas. O cobre, ele evita a germinação nos esporos de fungos, evitando, então, que o mesmo penetre na planta. Em uma linguagem mais técnica, podemos dizer, né? Os íons de cobre, eles afetam o funcionamento das enzimas dos esporos, que são meio que as sementinhas do fungo, o que impede a sua germinação e a penetração da planta. Ou seja, né, gente, ela deve ser usada na prevenção, e não quando o problema já existe. Ou seja, como já diz, né, o tema do nosso trabalho, é um sistema de prevenção, não um sistema de quando por exemplo, o problema já existe. Essa planta, ela já foi atingida por fungos, agora eu vou aplicar a calda bordaleza. Não adianta. Ela é um sistema de prevenção para que evite, né, a proliferação desses fungos dentro da plantação. Então, por exemplo, o cal virgem, né, que é uma das substâncias utilizadas, ele é um mineral bem fácil de ser encontrado, também até mesmo utilizado na culinária. Através de um exemplo dele que pode ser utilizado, é um doce de abóbora, tá? E a mistura dessas duas substâncias, do cal com o cal virgem, né, com o sulfato de cobre, faz uma calda azulada, que é o líquido azul da calda bordaleza. Faz uma calda azulada, prende muito bem as folhas das plantas, o que, inclusive, acaba deixando elas esbranquiçadas. Então, eles fazem a aplicação borrifando na planta essa calda bordaleza, que é uma calda azul. E aí, com isso, né, com o contato da calda com as folhagens, ela acaba ficando esbranquiçada. Então, quando vocês observarem, que, diga-se de passagem, vocês forem em algum lugar, alguma plantação, algum ambiente que tenha, até como eu disse para vocês, jardinagem amadora, que vocês verem as plantas meio esbranquiçadas, pode ser que seja, né, a calda bordaleza que eles estão usando para a prevenção, né, de fungos. E também é válido ressaltar que é necessário muito cuidado na aplicação e seguir todas as orientações, uma vez que, se for aplicado de forma incorreta dentro das plantações, pode vir a ser queimada as folhas das plantas, tá bom? Bom, mas que tipo de doenças a calda bordaleza previne? Ela evita, por exemplo, um fungo que se chama médio, desculpa se eu estiver errado, médio em videiras, ferrugem em figos, goiabas e a traquinose em morangos e mangas, verrugoses e melanoses em cítricos, entre outros. Mas vocês devem se perguntar, né? Mas a calda bordaleza, ela faz mal para o ser humano, porque, de certa forma, quando vocês aplicam, né, ela vai afetar, né, as frutas, por exemplo, que é o que nós consumimos. Pelo entendimento geral da agricultura, não faz. Ela diz que
eles afirmam que a calda bordaleza é muito segura para nós e é tranquila. Tá bom? Então, agora, vou dar continuidade aí ao slide, onde nós apresentamos para vocês um exemplo do preparo de 20 litros de calda bordaleza a 1%. Você precisa de 200 gramas, que são 6 colheres de sopa cheia de sulfato de cobre, 200 gramas, que são 11 colheres de sopa cheia de cal virgem, e 20 para 20 litros de água, né? Ah, Alessandra, mas como é que eu vou preparar a calda bordaleza, tá? Mas eu vou dar umas orientações para vocês aqui que nós lemos também, que diz que é importante, né, que o uso do sulfato de cobre é proibido em pós-colheita. A quantidade máxima permitida na legislação orgânica é de 6 kg de cobre ao ano. Os produtos orgânicos devem consultar o OSC e o OAC, caso seu uso não estiver previsto no plano de manejo orgânico da propriedade para o controle composto. Então, como é agora que se prepara a calda bordaleza? O primeiro passo aí é a diluição do sulfato de cobre, tá? Pego primeiramente o sulfato de cobre de 4 a 24 horas antes do início do preparo e colocado dentro de um pano, em forma de saquinho. Então, meio que você vai pegar lá, né, o sulfato de cobre e colocar ele para descansar dentro de um pano em uma forma de saquinho. Posteriormente, você vai amarrar o saquinho na ponta de uma vara e mergulhar em 5 litros de água fria ou morna, o que facilita a diluição. Aí tá a margenzinha para vocês, né, de 200 gramas de sulfato de cobre para 5 litros de água. Essa varinha preta aí com o saquinho do sulfato de cobre que você vai mergulhar dentro da água. Pode passar, professor, por favor. Tá? Posteriormente, gente, vem o segundo passo, que é o preparo do leite de cal. Vocês vão pegar, né, coloque o cal em 2 litros de água e misture bem, formando leite de cal. Mas é importante ter cuidado, porque o cal, ele esquenta e ele pode queimar durante o preparo. Então, não é simplesmente fazer de qualquer forma, né? Porque também pode ser um risco para a sua saúde preparar de qualquer forma. É bom ter todas as orientações, como eu disse para vocês, para seguir todas as orientações. Então, o leite do cal pode entupir os bicos do pulverizador. Para evitar sugestão, é coar o leite de cal em um pano. O terceiro passo, aí tá aqui a imagem para vocês, né, de 2 litros de água e 200 gramas de cal, e o leite de cal. O terceiro passo é a mistura dos ingredientes. Essa mistura, né, dos ingredientes, vai ser na sequência, derramar vagarosamente o sulfato de cobre sobre o leite de cal, ou seja, pinte o branco com azul, para então reduzir a precipitação da calda. Aqui estão, né, os 20 litros de calda, e aí está demarcado aqui o leite de cal e o sulfato de cobre, qual ele está colocando. Posteriormente, vai colocar a água até completar 20 litros e misturar bem. Pode passar, professor. E aí é importante dizer também que a mistura ela deve ser sempre realizada colocando o sulfato de cobre, que é o sulfato de cobre que eu falei para vocês, que é o azulado, né, no cal branco. E nunca o contrário, pois a reação que ocorrerá formará uma pasta, perdendo sua qualidade. Ou seja, vocês não podem colocar, né, primeiro a cal e posteriormente sulfato de cobre, senão vai dar errado o experimento. Digamos, bora levar para um lado de um experimento, né? Senão vai dar errado o experimento, que não deixa de ser. Vai dar errado o experimento. Tem que ser, primeiramente, sulfato de cobre e depois a cal. O quarto passo é a verificação da acidez da calda bordaleza, desculpa. A calda bordaleza, ela deve ficar neutra ou ligeiramente alcalina, para não queimar as plantas após a sua aplicação. Então, tem que haver nessa verificação, não é simplesmente só fazer todas essas misturas, por mais que esteja todas dentro das orientações, vai que, por exemplo, sem querer, por algum erro, você faz de alguma forma que não é,
e aí fica muito ácido, você vai aplicar na sua plantação e acaba, né, queimando a sua plantação e sendo prejudicado. Então, é importante verificar para que ver se ela está neutra ou ligeiramente alcalina, para não queimar a sua plantação, né? Uma dica agroecológica é como é possível saber se a cauda está pronta para uso, né? Como é que é possível eu ver se a cauda que eu preparei eu posso usar na minha plantação? Um exemplo é mergulhe um ferro ou faca, por exemplo, na cauda bordaleza por 3 minutos. Se o ferro escurecer ou ficar vermelho, significa que a cauda está ácida. Então, acrescente um punhado de cal. Repita o teste com o ferro até não ficar mais escuro. Após coar-se a cauda, coloque-se em um pulverizador. Aplique-se em pomares e hortaliças. E é importante ver as indicações de uso da cauda bordaleza nas fichas de aplicação de cauda bordaleza em hortaliças e fruteiras, tá? Aí aqui tá aqui no lado para vocês, então, eu tenho curiosidade, Alessandra, eu achei interessante o trabalho de vocês, eu achei interessante essa receita, uma vez que, como eu falei para vocês, ela é utilizada na agricultura e até em jardinagem amadora, sendo que ela não é, ela é pouco tóxica. Então, Alessandra, eu tenho curiosidade, é só vocês estarem pesquisando, né, dentro da aplicação da cauda bordaleza em hortaliças e fruteiras. E é importante que é importante após, né, fazer a cauda bordaleza para uso, que você use imediatamente ou até após 3 dias, tá? Evite o contato da cauda bordaleza com a pele e os olhos, foi o que eu falei para vocês. Tomar muito cuidado, porque é uma substância ácida, é uma substância que pode prejudicar a saúde, pode trazer danos pra gente, tá? Se não for manuseada com cuidado e cautela, tá? E aplique a cauda em temperaturas amenas. Que são temperaturas amenas? São temperaturas nem muito quentes e nem muito frias. Acredito que é lá, por exemplo, pelo fim da tarde e etc. Não aplicar, né? Por exemplo, um sol quente de 2 horas. Então, pode passar, professor. Essa foi a nossa apresentação, tá? Aqui estão as nossas referências, espero que vocês tenham entendido. Estamos abertos para questionamentos, perguntas e até contribuições, tá? Obrigada, tenham uma boa noite. Ok, né, pessoal? Parabéns, muito bom. Né? E sempre estamos aprendendo mais um pouquinho, né, gente? Então, acho que é isso que é interessante. E como a Alessandra deixou aí, né, para vocês, o espaço aberto, né, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, né, sobre o tema, sobre a receita, né, fiquem à vontade. Alguma coisa, gente? Então, agradecer a equipe, né? Eu gostei muito, né, que vocês fizeram uma reflexão além da receita que a gente tinha proposto, né? Vocês foram investigar lá o conceito de defensivos, né? Que se a gente pesquisar na internet, a gente encontra aí milhares, né, de receitas e uma boa parte delas, desse material, a gente às vezes encontra na própria propriedade. Tá? Então, às vezes, o agricultor ele pode não ficar dependente da indústria, né? Tendo em vista que uma grande parte das receitas, dos materiais para defensivo, né, em especial, né, a gente pode encontrar de forma fácil, né, na propriedade ou até mesmo no mercado local. Vocês podem dar uma olhadinha lá naquele site lá do mapa, né, que aí tem receitas mais elaboradas, mais trabalhadas, com certeza, mas no geral, né, as receitas são bem tranquilas, são bem simples, né, e os benefícios são enormes, né, como vocês colocaram, né, como a Edna refletiu lá, né. Às vezes a gente não consegue entender por que eu uso tanto da indústria, né, porque eu acho que é uma questão envolvida, é o marketing, né. As indústrias fazem o marketing, aí vão para a televisão e dizem que isso é bom e tal, aí a pessoa acaba seguindo aí o uso de produtos aí sintéticos, né, por exemplo. Mas hoje, com o logo de consumo de produtos orgânicos,
talvez esse uso de defensivos, de fertilizantes naturais, ele deu uma alavancada, né, digamos assim, tendo em visto que os produtos orgânicos eles não permitem o uso de produtos químicos, né? Na verdade, já houve até agora uma abertura, né, mas é muito restrito ainda. Então, aí a orientação é que a gente use produtos naturais, para que aquele produto seja orgânico, seja certificado, né? Então, é recomendado, né, usar esses materiais, tá? Então, mais uma vez, parabéns. Recomendo vocês a olhar lá o site, ver as outras receitas. Infelizmente, esse momento, né, não permitiu que a gente fizesse essa prática. Essa prática da calda bordaleza é muito simples, né? A calda sufocáustica também. Então, ela é objeto de aula, né, ela prática, por ela ser simples, né, de se fazer e depois vai aplicar, né? Porque uma coisa é fazer, né, a receita e depois fazer a prática da aplicação, né? Então, tudo isso é uma sequência daquele cultivo que vocês fizeram em casa, né? Então, é o momento que, como a Alessandra falou, é usado para prevenção. O custo é bem baixo, né? Então, após a gente fazer o cultivo, começa a nascer as folhazinhas, a gente pode colocar lá principalmente a calda bordaleza, para prevenir possíveis doenças. Tá? Então, parabéns, obrigado. E aí a equipe fica à disposição, né? Quem quiser tirar dúvida, pode PV lá dos colegas, né? E perguntar mais alguma coisa, que aí só vai somando conhecimento, ok? A gente vai tirar aqui, tá? A apresentação, e aí a equipe do Ender já pode ficar à vontade, tá? E continuar aí o outro tema. Tá, pessoal, um momento aqui, vou colocar aqui na tela os slides. Aí teve outro grupo que mandou pro meu zap, para mim apresentar aqui, Eu já baixei. Eu não sei se é para apresentar aqui. Na verdade, quantos grupos tem aí apto aí, gente? Só para mim ter uma ideia. Além do Endes, tem outro grupo? Sim, professor, da compostagem, mas a Kellen vai apresentar. Tá, então a próxima é vocês, tá? Tá, eu vou... Vocês estão vendo aí? Ainda não. Mas tu compartilhou alguma coisa. Agora sim, ok. Tranquilo. Vou desligar aqui o momento. Ok, professor. Primeiramente, boa noite a todos, né? A gente vai começar agora a apresentação sobre o grupo sobre o tema de sistemas agroflorestais. A gente, num grupo composto por 4, só que, como eu falei no início com o professor, a gente teve probleminha de comunicação com a Elaine, então vai apresentar só nós 3, no caso eu, Lucas e a Nazaré. Tá, começando um pouco pelo início, né? Introduzindo o assunto sobre os sistemas agroflorestais, os SAFs, como eles são conhecidos também. Os sistemas agroflorestais, agroecológicos e biodiversos, também conhecidos como SAFs, ou agrofloresta, são sistemas produtivos que combinam culturas agrícolas com árvores florestais e fruteiras na mesma área, buscando uma utilização mais eficiente dos recursos naturais, como solo, água e energia. Bem, como é que funciona esse sistema, né, aqui? Ele se trata basicamente de você utilizar todo o recurso que está ao seu dispor, não só para bens, como pode dizer, seus apenas, mas como natureza em si, né? Porque esse sistema, ele busca, tipo, imitar a natureza, só que a gente fazendo nossa parte, entendeu? Como podagens, reutilização do solo, enfim. Utilizar recursos agrícolas e... como é o nome? Enfim, na natureza. A integração da floresta com as culturas agrícolas e com a pecuária oferece uma alternativa para enfrentar problemas crônicos de degradação ambiental, generalizada e ainda reduzindo o risco da perda de produção. Outro ponto vantajoso do sistema agroflorestais é que, na maioria das vezes, as árvores podem servir como fonte de renda, uma vez que a madeira, por vez, os frutos da mesma podem ser exploradas e vendidas. A combinação dos fatores encaixa
a agrofloresta no modelo de agrícola sustentável. No caso, a gente vai não só usufruir da floresta, mas como a gente vai retribuir plantando de volta, né? Porque a gente vê essas plantações em massa. Eu acho que, não sei se vocês já viajaram depois de Belém, Castanhal, perto de Capanema, existe um plantio imenso de dendê. Quem conhecer, eu acho que vai saber. E é muito, muito grande. E é só dendê, tipo, por vários hectares e quilômetros de dendê. E ele é um exemplo claro de que aquilo não é sustentável, porque foi desmatado diversas árvores, tiraram do ambiente, foram animais mortos, plantas, enfim, para produzir apenas um só produto. E o SAFES, ele busca agilizar e juntar tudo isso num conjunto só. Podendo ser desenhados em diferentes arranjos de espécies, espaçamento, dinâmica de manejo, conforme interesses do agricultor, as condições locais do solo, clima, disponibilidade, mecanização, mão de obra do agricultor. Dentro dessa diversidade de opções, deve ser seguido alguns princípios básicos comuns, como a proteção, a cobertura do solo, o não uso de agrotóxicos, também nesses plantios de grande escala são usados, né? A reciclagem de nutrientes e a produção de matéria orgânica no sistema para a melhoria da saúde, do solo, da nutrição, das espécies de interesse ecológico ao longo do tempo, manejo de estratificação, imitando a dinâmica da floresta natural e realizando um período de poda e exploração de espécies econômicas. E eu passo para o Lucas agora. Bom, como eles disse, os sistemas agroflorestais são formas de uso ou manejo de terra de uma maneira controlada e intuitiva, diretamente falando. A principal vantagem é recuperar o solo e a fertilidade dele, né? Enquanto tu planta vários tipos de plantas preferencialmente selecionadas para estar recuperando esse solo. Isso acontece a partir da integração da cultura agrícola com a floresta e outras coisas, como a pecuária também, ou não é cultivo de boi, é pasto de boi, vocês sabem, quando a gente cria boi. E alguns desses sistemas são o sistema agrosilviculturais. O sistema agrosilvicultural é uma alternativa que integra em uma mesma área e, ao mesmo tempo, a lavoura, a pecuária e a floresta, promovendo as interações ecológicas como econômica entre esses componentes. Também tem o sistema agrosilvipastores. Esse modelo de sistema é a combinação intencional de árvores, pastagem no gado, né? No gado, no caso, a lavoura agrícola numa mesma área, ao mesmo tempo, e manejados de forma integrada, com o objetivo de incrementar a produtividade por unidade diária. E também tem o sistema silvipastores. O sistema silvipastores é uma das modalidades dos sistemas agroflorestais onde animais, árvores e pastagens são inseridos na mesma área e manejados a fim de se obter madeira, carne ou leite simultaneamente, trazendo lucros, preservando e beneficiando o meio ambiente e a sociedade. Então, se a gente for observar, cada um dos sistemas eles são utilizados e tem um objetivo específico para determinada área. Por exemplo, na plantação de dendê que o Endes falou, um desses sistemas se aplica melhor e iria ser melhor e mais beneficente para aquela área especificamente. É isso. Tá com o microfone mutado. Para esses sistemas funcionarem, eles precisam de um monitoramento rígido e que a produção, né, que a produção de sistemas agroflorestais é um processo longo e ele necessita desse monitoramento dessa produção do início ao fim. E podendo ser citado alguns desses monitoramentos, né, eu posso falar, só realizar análise do solo, né, pelos períodos dos anos, analisar análise do solo,
cada período do ano, assim, umas 2, 3 vezes por ano, sempre monitorar as características físicas do solo. Voltando aqui, né, como o Lucas falou dos tipos de sistemas, cada tipo de sistema ele vai ter um monitoramento específico para caber o sistema, caso o agricultor queira aplicar ele no seu local, né? Porque vai precisar de toda uma análise, vai precisar de todo um estudo do solo, um estudo da física e química também, porque querendo ou não, tem certos de frutas ou árvores que não se dão bem perto da outra. Como nessa imagem aqui, o sistema agroflorestal ele é muito bem feito, até matematicamente feito, porque ele tem que ter cada fruta, cada árvore, cada animal, tem que ter seu canto. Querendo ou não, o agricultor não vai plantar avulso, eu vou plantar um pouco aqui, um pouco ali, não vai ser assim, cada um vai ter seu local exato, cada um vai ter seu distanciamento necessário. Bem, também tem que ter observação dinâmica das safras, né, quanto ao crescimento sanitário, período de floração, frutização, de espécies frutíferas, né? Professor? Tá falhando a tua voz, velho. Não sei se é o meu. Tá falando mais para alguém? Não. Não, Pra aqui mim. tá de boa. Tá Pois é. normal? Então deve ser a minha internet. Tudo bem, continua. Tá bom. Aí, monitoramento das plantas, né? Porque, querendo ou não, a gente vai ter que monitorar cada árvore frutífera. Realizar atividades de manejo como podas, formação de copa de fotossíntese, espadagens e limpeza em geral. No caso, eu vi um vídeo que ele mostrava que nessas áreas que eles fazem essa plantação, geralmente tem muitas árvores, eles sempre podam as árvores. Para que exatamente? Quando eles cortam a poda da árvore, se vocês já fizeram isso em planta, ele libera fotossíntese e deixa, não só ajuda o solo em si, com os restos que vão cair das árvores, mas também como o ar ajuda nessa circulação. Observar, caso haja pragas, né, combater, adequar a quantidade de mão de obra nos períodos de maior demanda, como geralmente ocorre nas atividades de preparo da área, plantio, colheita, conforme planejamento, e manter sempre arquivado tudo que o agricultor vai fazer, tudo que ele vai plantar, porque geralmente precisa ter uma análise de cima de tudo que ele vai fazer. Nazaré? Sim. Vou falar aqui dos riscos possíveis, né, do agroflorestal. Não aceitação dos SAFs. Ter a participação dos produtores rurais no processo de elaboração dos SAFs e observar a aptidão dos produtores para cultivar as espécies selecionadas. Dificuldades para escoar a produção. Realizar tudo das condições de transporte dos produtos agropecuários das estradas vacinais, desde as propriedades até o local de comercialização. Dificuldades para vender a produção. Realizar um estudo de mercado das espécies selecionadas nos SAFs. Identificar seu processo de comercialização. As culturas não se desenvolvem satisfatoriamente. Cuidado na composição dos SAFs, devendo-se observar as interações entre as espécies, excesso de competição entre os componentes, como pH, excesso do sombreamento, falta de nutrientes, densidade em cada extrato e tamanho de copa. A seleção das espécies deve considerar-se as características edafoclimáticas, que são a qualidade do solo, precipitação, período de estágio, temperatura, altitude, luminosidade e ventos. São de acordo com os requisitos de cada espécie. Planejamento inadequado. As atividades inerentes ao preparo de área, manutenção, colheita e comercialização, assim como estimar os preços de venda e a produtividade das espécies ao longo do tempo do plantio, são fundamentais para o êxito do sistema florestais. Aqui são os riscos possíveis de uma plantação, né? Se não tiver os cuidados do plantio adequado, das atividades, planejamento, o produtor precisa elaborar o processo do cultivo da espécie para não ter compatibilidade entre as plantas, né?
como o meu colega falou, né, da plantação de amêndoas lá, né, que são vários hectares de amêndoas, que é uma só plantação, né, então lá, dependendo do espaço, entre cada uma, para não ter compatibilidade de nutrientes para esse plantio. E também a satisfação, né, dos cuidados que deve ter entre essa espécie lá, né? Então, o agroflorestal, ele é um processo, né, utilizado pelas famílias de agricultores na produção somente de alimentos. É uma técnica sustentáveis, restaura as áreas degradadas, né? Busca formas de atribuir principalmente nos nutrientes do solo, conservação, né, da redução de erosões, fertilidade e aumento da biodiversidade desse espaço de agroflorestal. Passar, professor. Bem, esse é o Aqui, fim, né, né, um professor? exemplo, né? Pois é, Aqui um um exemplo exemplo claro. de como é feito esse sistema. E é isso, professor. E aqui tem as fontes, né? A gente usou tudo do site da Embrapa e das Silos Florestas, caso alguém queira pesquisar também, conhecer um pouco mais. E é isso, professor. Ok, gente, parabéns, hein? Acho que foi uma pesquisa não tão fácil, né? Assim, de estar buscando, né, esse conhecimento, né? Na verdade, Que professor, tipo, o site da Embrapa, ele especifica muito bem até, é muito bom. Também encontrei alguns vídeos, eu até queria mostrar um vídeo que ele é muito explicativo e é muito legal, que dá até vontade de fazer, ver as pessoas fazendo assim, é muito interessante. Só que eu aí, não tenho de botar coloca aqui. no grupo esse link lá do vídeo, né? Porque eu Pode acho ser, que ajuda muito também, né? sim, Porque sim. Porque ele a mostra Embrapa, na prática, a prática é muito boa, na isso, prática, no efeito. e aí a Embrapa, né, ela puxa, né, muito essas discussões. A área agrícola, assim, a Embrapa é a empresa de pesquisa, né, do governo federal, né? Então, realmente, tem bastante informação, né, muita coisa aí que é trabalhada. Também a UFRA, né, a UFRA, a Universidade Rural da Amazônia, né, ela tem os cursos, né, então ela, não só em Belém, mas em Capitão Poço e Cametá, né, tem aí um estudo forte nessa linha aí de sistema florestal, né, que é muito interessante, né, principalmente para a agricultura familiar, para o pequeno agricultor, até para os grandes, né, mas pela questão do manejo, né, às vezes se torna um pouco mais difícil, né. Por exemplo, acho que a agropalma, né, que planta dendê, né, basicamente ela só precisa daquela matéria-prima lá, né, do dendê, né, justamente para fazer os produtos, né. E aí ela não está muito preocupada nessa questão da diversidade, né. Por exemplo, ela não está preocupada com outros tipos de cultivo, outras culturas, né. E às vezes essa é a melhor alternativa para o pequeno agricultor, né, para o agricultor familiar, porque ele planta, digamos, açaí, né, e no meio da cisal ele vai lá ele planta cacau, planta cupuaçu, né, então ele vai estar formando o sistema florestal dele. O grande... Eu posso até fazer essa pergunta para vocês, né, na verdade nem abrir o espaço para os colegas, né, alguém... Deixa eu depois abrir logo para os colegas aqui, que alguém quiser fazer alguma pergunta, que esse tema é muito interessante, gente, muito bom. E a gente, como profissional na área ambiental, a gente precisa entender esse processo, tá? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, se ficou alguma dúvida, né? Porque a gente sabe que eles deram uma passeada, né, num tema assim tão interessante, tão legal, né? Alguém quer fazer alguma pergunta para o pessoal, para eles? Eu tenho uma pergunta para vocês, tá? Tá, Gente. então vamos continuar. Então eu vou fazer essa pergunta, né? Digamos assim. De forma geral, assim, vocês conseguiram identificar o que identifica mesmo o sistema agroflorestal? Quais as culturas que tem que ter no sistema para me dizer sistema agroflorestal? Vocês conseguiram buscar essa informação? Creio que é diversidade, professor. Buscar diversidade de cultivos, né? Também o tomar lá da cá, né? Porque não, a gente vai ajudar a floresta, né? Assim, com
replantando coisas nativas, né? Porque tem esse tipo também, né? De plantar o nativo que não tem mais, né? Já fizeram isso, se não me engano, foi São Paulo, né? Que plantaram bastante coisa da floresta atlântica, que eles estão basicamente reinstalando de novo, porque, enfim, foram destruídos bastante. É sobre isso, sobre a Certo. diversidade. É esse caminho mesmo, tá certo. Assim, é uma área de conhecimento muito legal, gente, muito bom, que seria realmente uma grande alternativa para o agricultor, né? Mas a literatura, ela coloca um item lá, por exemplo, quando ela fala agrofloresta, né? Então aí já induz duas coisas que tem que ter no sistema, né? Além, claro, da diversidade, né? Mas tem dois pontos, assim, que eu posso chegar e dizer, olha, isso aqui não é um sistema florestal. Por exemplo, para se considerar um sistema florestal, tem que ter lá uma espécie, digamos, arbustiva e perene. É o primeiro ponto. É conciliada com um sistema agrícola. Tá? Então, vocês leram aí, sistema silvopastoril, silvo-agropastoril, né? Então, tem que ter, no mínimo, tem que ter, obrigatoriamente, no caso, né, uma espécie perene, ou seja, uma árvore de açaí, uma árvore de andiroba, uma árvore de copaíba, uma árvore que vai, a gente fala perene, que não fica muito tempo lá no sistema, né? Com uma espécie agrícola. Qual seria essa espécie agrícola? Pode ser as culturas anuais, digamos feijão, milho, ou hortaliças, né? Então, para se dizer que o sistema agroflorestal tem que ter esse tipo de cultivo. Por exemplo, nas várzeas, a gente não considera o sistema agroflorestal, porque basicamente o agricultor ele planta açaí, planta cacau, ele só planta cultura quase perene, ele não planta, por exemplo, nenhuma espécie de hortaliça, por exemplo. Não planta milho. Alguns, né? Quer dizer, eu falo isso lá no Cumbu, né? Para cá, bem, para Maitituba eu não conheço bem. Então, falta esse componente para chegar a esse sistema. É claro que, às vezes, o conceito ele é duro, porque imagine se eu tiver lá só árvore de açaí e um pedacinho lá de plantio de horta. É um sistema florestal, mas não é ideal, né? Porque não tem diversidade. Então, de forma conceitual, se cair por aí pelas provas, aí já fico atento que, conceitualmente, tem que ter esses dois componentes. Por isso que é agro, de agricultura, né? E floresta, que é silvicultura. E tem aqueles três divisões que vocês colocaram muito bem aí, né? Aí o sistema que tem consorciamento com animais e floresta, ou agrícola e floresta, tá? Então, de forma geral, guarda esse conceito aí que tem que ter esses dois componentes, né? Mas é uma riqueza muito linda de informação, de conhecimento, que a gente convida vocês a estudarem mais. O Endo colocou um vídeo aqui, assista esse material, porque a gente vai juntando ideias e informações para a gente ter um acervo, né, de informações. Se a gente for numa propriedade, a gente vai incentivar o agricultor. Se a gente for na Ceisal e ver só a Ceisal, não é bom para o agricultor. Vamos incentivar ele a plantar cupuaçu, cacau. Vai reduzir o espaço, vai reduzir o número de acezeira, mas só que a sustentabilidade do futuro vai ser muito boa, vai ajudar muito ele. Porque o acessário vai ficar fraco, ele não é... O sistema, né, que vocês falaram logo no início, né? O sistema ele é diverso, né? A floresta é tudo, não é só uma ou duas árvores. Então, se ela tiver uma ou duas árvores, ela vai sentir esse impacto, seja 1 ano, 2 anos, né? Então, estuda esse tema, que ele é riquíssimo, que ele é muito bom, e só vai somar. E aí, alguém quer falar aí? A Kellen levantou a mão. Outra questão que a gente fala sobre SAF, né? Professores meninos destacaram muito bem, eu achei muito interessante o trabalho. Mas é que, como a Nazaré falou, existe um detalhe de estudar os solos, existem características, e existem plantas que elas têm as suas próprias características e elas não conseguem crescer consorciadas. Então, tudo isso a gente precisa analisar quando a gente for fazer uma SAF, né? Quando a gente for querer fazer um plano de um sistema agroflorestal. Que existem plantas que elas conseguem, sim, ser consorciadas, mas tem outras que elas não conseguem. Elas acabam drenando grande parte do solo, né? Principalmente essas de grande porte. Elas drenam grande parte do solo. E aí a gente precisa analisar quais são as necessidades da minha cultura, né? Ou
das culturas que eu estou inserindo ali, para saber como é que elas se desenvolvem, quais são as características delas, até porque eu não posso sair implementando uma SAF e cada uma ter a sua especificidade de solo, a sua especificidade de tempo, de clima. Então, tudo isso a gente precisa observar, os meninos destacaram bem. Outro ponto também para contribuir com o Endres, com o vídeo, né? Ele destacou a Embrapa, e aí o portal Senar, ele dá esses cursos, né? Inclusive sobre o sistema agroflorestal, sobre o manejo de solo e tudo mais. Então, é um curso extensivo. Todos os dias vocês vão receber materiais, todos os dias a gente recebe orientação, tem um tutor que acompanha, então é um curso muito interessante que quem promove é o Senar, mas quem integra, faz essa parceria é a Embrapa e a Emater, e é muito interessante para nós, né, como fonte de conhecimento para a gente. Aí eu vou encaminhar o link do Senai, quem quiser participar. Existem vários cursos ali que a gente pode estar fazendo também. Isso. Obrigado, Kelly. Então, realmente, a Kelly lembrou muito bem, né? Essa questão, assim, do desenho, né? Do sistema, né? Que não é só chegar lá e implementar, aí tem que saber espaçamento de cada cultura. Por exemplo, geralmente as essências, né, aquelas árvores de maior porte, ela tem que ter um espaçamento maior para uma outra cultura de menor porte. Então, ou seja, realmente tem que planejar, né? Tem que se debruçar lá na parte teórica, né? Fazer o desenho como eles mostraram, alguns desenhos lá no final, né, do trabalho dele, mas não chegaram a discutir, né? Porque existe uma diversidade de desenho. O cuidado, né, que a gente tem que tomar também, que vocês lembraram aí, é o objetivo, né, o que se quer, né? Por exemplo, o que eu quero produzir? Qual é a expertise daquele agricultor? Ah, ele é açaí, então dá ênfase para açaí. Então, aumenta o espaçamento das outras coisas e mantém o maior espaço para açaí. Ah, a ênfase do objetivo é cacau, então vai dar o espaçamento, ênfase para o cacau. Ah, meu objetivo é horta, então eu vou aumentar o espaçamento das florestas e deixar um espaço mais adequado para me implementar lá a horta. Tá? Então, na hora de se implementar um processo desse, um desenho, né, tem que ter uma conversa muito boa com o agricultor, porque é ele que vai conduzir. Né? Eu mesmo fiz um projeto de sistema florestal e não deu muito certo porque eu queria implementar aquilo que eu tinha estudado, aquilo que eu queria, né? Só que depois eu descobri que não era o que eu queria, mesmo que eu soubesse conhecimento, a técnica, a produtividade, mas não era assim, porque eu tinha que entender a velocidade do agricultor, a expertise dele em algumas culturas, né? Porque a gente não tem como estar lá todo dia, a não ser que eu tivesse lá, né, todo dia e capinar e tal, aí realmente aquela minha ideia ela ia se prevalecer. Mas então, esse desenho ele é muito importante, ser bem planejado com o agricultor, porque esse que é o nosso papel, a gente vai planejar, a gente vai organizar, vai estudar as culturas e vai implementar lá, né? Então, realmente, a gente precisa de bastante informação, bastante conhecimento, para que dê certo, né, o processo. Né? A Ellie colocou aí o endereço da Senar, mas o próprio a Embrapa Virtual, tem lá, gente, um acervo de curso bem legal também que vocês podem estar escolhendo, né? Bastante coisa lá de sistema florestal, porque é uma ciência assim, bem estudada. Tô Mas fazendo um curso lá. Oi? Tô fazendo um curso lá. Pois é, gente, não tentem fazer, né? Porque realmente é uma informação a mais, né? Vocês percebem que a gente não abordou esse tema, né? A gente está agora pegando aqui já num gancho já com a ciência do solo, né? Porque é fundamental. Então, toda a ciência, ela precisa, né, da gente estar buscando. Aqui é só uma provocação, né? Que aí o grupo, né, provocou muito bem, né? E pelo tempo tão curto, né, pelo nível de que vocês passaram, eu achei muito legal, assim, eu achei um engajamento muito bom de vocês, né? Então, parabéns aí para o grupo. Aí, gente, vamos dar continuidade, então, né, a outra equipe. A Adriane tá escutando.
Boa noite. Desculpe. Estão me ouvindo? Estamos sim, pode ficar à vontade, pode ir. Boa noite a todos. O nosso tema é sobre resíduos orgânicos, né? Os alunos que são desse trabalho sou eu, a Adriane Santos, a Ana Maria e a Kathleen de Jesus. Pode passar. A gente fez uma pequena assim, introdução para a gente saber sobre os resíduos, como eles são separados, né? Existem dois tipos de resíduos, os resíduos secos e os resíduos orgânicos. O que é os resíduos orgânicos? São aqueles resíduos que são de restos de animais ou vegetais, que são também descartados pelas atividades humanas. Exemplo, se eu como uma banana, jogo a casca, né? Aquela casca é um resíduo orgânico. Os resíduos secos são aqueles materiais secos, como papéis, papelão, aço, alumínio, tipos de vidros. São esses que são produzidos, né? Produzidos pelos humanos. Pode passar. Os resíduos orgânicos são todo aquele resíduo de origem animal ou vegetal. Na maioria, são resíduos produzidos nas residências, empresas, escolas ou até mesmo na natureza, através de decomposições de folhas, troncos e animais mortos. Pode passar. Os resíduos orgânicos estão aumentando muito ultimamente. O que é que acontece? Às vezes a gente vai no supermercado, como aparece aí na imagem, a gente compra uma fruta pela aparência dela. E aí o que acontece? Às vezes a gente vai pela aparência e não vê se ela ainda está boa para uso. E existe muito descarte desse tipo de resíduo orgânico. Um tempo desse eu vi uma reportagem que as pessoas iam no lixão de um supermercado, uma ONG, que ela ia nesse lixão desse supermercado, que o que era que acontecia nesse supermercado? As verduras, as frutas que vinham defeituosas, às vezes um pouquinho amassadinha, eles jogavam fora. E aí essa ONG pegava esse resíduo e reciclava e doava para as pessoas nas ruas, fazia alimentação, né, para as pessoas carentes. E ultimamente, né, como eu já falei, vem aumentando muito esse descarte de alimento e são descartados de maneira irregular, né? A gente joga em qualquer lugar e aí vem causando muito transtorno. Pode passar. Olha, aqui como podemos ver nessa imagem, né? Muitos desses resíduos acabam sendo descartados em lixões ao céu aberto e criando graves problemas para a saúde e ambientais. Os aterros sanitários podem reduzir em muitos desses problemas. Ainda não são uma solução na maioria das cidades brasileiras. Infelizmente, né, isso não é uma realidade também, nem aqui no nosso próprio município, porque o nosso município ele não tem o lixão. Ele vai jogando, né? Não tem essa separação dos alimentos orgânicos. Vai causando mau cheiro, eles vão jogando em qualquer lugar esse tipo de alimento. E pode passar, amor, o vídeo. E aí esses resíduos orgânicos, em algum momento, eles vão para esses tipos de aterro, né? Que eles
são chamados de lixão irregular, né, também. Esse tipo de material, ele, depois de composto, né, na terra, ele vira chorume e contamina o lençol freático do solo. E aí aqui eu vou ler um pequeno, como vocês estão podendo ver aí na imagem, vou ler aqui o que está escrito. Os resíduos orgânicos, no momento de sua composição, criam um líquido conhecido como chorume, como eu falei, né? O qual é composto por bactérias, matérias podres e mesmo elementos contaminantes que causam elementos químicos contaminantes que atinjam o lençol freático, tornando poluído e com grave consequência ao meio ambiente e à saúde da população. Esses lixos, além de demorarem, né, para serem degradados em meio nesses lixões abertos, eles ainda contaminam ainda a nossa própria água, que é boa para beber, ela se transforma poluente. Pode passar, amor. Passo a palavra. Boa noite, eu vou falar um pouco sobre a compostagem. Há diversas formas de utilização de resíduos orgânicos, bastando para isso aplicar os métodos corretos. Uma das principais formas é a compostagem. Aqui nessa imagem a gente pode ver o ciclo da matéria orgânica, né? Que são os alimentos, aí a gente faz o consumo, que gera os restos alimentares, que vai para as latas de lixos. Quando a gente faz o processo da compostagem, vai para a pilha de compostagens, né? Num recipiente, que passa pelo processo da compostagem, aí gera o corretivo orgânico, se transforma em fertilizante e retorna ao ciclo de novo. Pode passar, Kelly. Na compostagem ocorre uma decomposição controlada de matérias orgânicas. Assim, o composto orgânico formado ao final do processo pode ser utilizado como corretivo de solos, como adubo orgânico e também ajuda a recuperar solos pobres e deteriorados, ou melhorando as características geradas no solo onde são aplicados. A compostagem ela é bem benéfica, né? Ela ajuda ao solo, ela aplica os nutrientes que pode recuperar solos deteriorados e pobres em nutrientes. Passa, Kellen. A compostagem acontece em 3 fases. A fase 1, chamada de nesofílica, onde os micro-organismos agem em temperatura próximas à temperatura ambiente, em torno de 40 graus Celsius, com a duração de 15 dias. Esses organismos, eles vão metabolizando os nutrientes mais facilmente encontrados e com moléculas mais simples. Pode passar, Kellen. Na fase 2, ela é denominada termofílica. Ela é mais longa e se estende aproximadamente por 2 meses, sendo caracterizada pela atuação de fungos e bactérias, denominadas termofílicos ou termofílicos, que sobrevivem em ambientes com temperatura mais elevadas que os mesofílicos, e irão atuar sobre a
matéria orgânica, degradando as moléculas mais complexas. Nessa fase, a temperatura das pilhas de compostagens atinge de 65 a 70 graus Celsius, que possibilita também a higienização do composto, ocasionando a morte de eventuais micro-organismos patogênicos presentes. Pode passar, Kellen. A terceira fase, ela é chamada de maturação. Pode durar de 1 a 2 meses e é onde haverá diminuição da atividade microbiana, com a temperatura baixando gradativamente e se aproxima da temperatura ambiental. Nesta fase ocorre também a diminuição da acidez antes observada no composto, o que pode ser prejudicial à cultura caso fosse aplicada diretamente na agricultura, né? O produto... Posso continuar, Kellen? Tu já vai falar, tu? Continua. Esse produto gerado a partir do processo, né, da degradação, recebe o nome de composto orgânico, como a Adriane falou, né? É um material estável, rico em substâncias úmicas e nutrientes minerais que podem ser utilizados em hortas, jardins, para fins agrícolas, como adubo orgânicos, devolvendo à terra os nutrientes, como eu já falei, né? Ele é muito benéfico à terra, porque devolve os nutrientes que a terra necessita e evita o uso de fertilizante sintético. Esse processo, né, de decomposição, ele envolve o processo químico e físico. Os processos físicos são realizados por invertebrados, como ácaros, centopés, besouros, minhocas, lesmas, caracóis, que esses invertebrados, eles transformam os resíduos em pequenas partículas. Já no processo químico, inclui a ação de bactérias e fungos e para protozoides, que degradam o resíduo orgânico em partículas menores, dióxido de carbono e água. Agora eu passo a palavra para a colega Kellen. Boa noite. A gente vai explicar um pouquinho sobre a vermicompostagem, que é aquela utilização das minhocas para acelerar o processo de decomposição. A vermicompostagem ela é um processo biológico de valorização da matéria orgânica que conta com o trabalho das minhocas. Ela pode ser considerada como um tipo de reciclagem do resíduo orgânico. Então, a vermicompostagem ela é um tipo de compostagem que utiliza elas de forma natural para degradar esse processo, né? E ocorre um pouquinho mais rápido, devido o processo com as minhocas ser um pouquinho mais lento, né? E aí também as minhocas elas produzem um humus que ajuda nesse processo de adubo, de enriquecimento do adubo e do fertilizante. Quais são as vantagens da vermicompostagem? Ela não é agressiva para o meio ambiente, não contamina o solo e a água, como os fertilizantes químicos contaminam, enriquece o solo com nutrientes, grande fonte de nutrientes para as plantas, elas controlam a questão de toxicidade do solo, originando excessos de alumínio, ferro e manganês, que no processo de formação desses solos, esses minerais são extremamente importantes. Aumento da resistência das plantas a pragas e doenças, maior absorção dos nutrientes pelas raízes das plantas, favorece a entrada de ar e circulação de água no solo, melhora a estrutura do solo,
fornece vida na forma de micro-organismos para o solo e propicia a produção de alimentos mais saudáveis, além da produção de adubo de alta qualidade para a manutenção de jardins e hortas. Aqui a gente trouxe um pouquinho da composteira. Essa aqui é um modelo de composteira doméstica. Ela pode ser utilizada nas residências. Não existe apenas a composteira doméstica, existe também a composteira industrial, existe também as leiras de compostagem, existem N formas de fazer esse processo de composto. Mas aqui a gente vai tentar focar um pouquinho na composteira doméstica e como é que ela se dá, que é um processo bem semelhante aos demais. A questão é só o nível de quantidade de matéria orgânica adicionada. Então, nesse primeiro recipiente da composteira doméstica, ele vai receber o resíduo orgânico. Como a Adriane apresentou para vocês, nós fizemos uma breve explanação. A gente sabe que existem, na coleta seletiva, inúmeras separações de resíduos plástico, papel, vidro, etc. Mas a gente pode fazer, né, para quem não tem como fazer essa separação de resíduos de papel, não sei o quê, a gente optou por um modelo de resíduos orgânicos e resíduos inorgânicos, que são os secos. Então, os resíduos orgânicos que vão para esse processo, já que os secos vão para o processo de reciclagem, e também, a compostagem também é uma forma de reciclagem, então, esse resíduo orgânico, ele passa por um processo um pouco diferenciado. E aí a gente vai acondicionar esse material e utilizar um recipiente para poder armazenar esse resíduo orgânico, que pode ser, como as meninas já apresentaram, restos de alimentos, no caso, frutas, vegetais, leguminosas, contanto que não cítrico, nesse sentido de compostagem, porque as cítricas acabam elevando um pouquinho o pH do solo, então, para uma composteira doméstica, a gente evita um pouquinho o cítrico, tá? Mas os demais restos de alimento e também as carnes, mas como banana, maçã, essas outras frutas que a gente costuma utilizar, restos de alimentos, a gente pode estar utilizando para composteira doméstica. Mas a carne, ela precisa de um processo de decomposição maior, esses tipos de carnes, peixes, então a gente utiliza um outro processo que não é o doméstico. Seriam as leiras de compostagem, essas achas de compostagem, que não esse método que a gente está apresentando para vocês. Mas para os demais, a gente utiliza esse daqui. Este primeiro recipiente vai receber a camada de material de resíduo orgânico e uma camada de material seco, que pode ser serragens, que podem ser folhas secas. Então, esses materiais mortos, secos, que acabam ficando no nosso terreno, são extremamente importantes porque eles também produzem nutrientes. A gente utiliza ele como material seco para esse processo de compostagem. Essa segunda camada, depois de 50 dias, quando esse primeiro recipiente, esse recipiente do meio, estiver cheio, o resíduo que está dentro desse recipiente do meio, ele é despejado no recipiente de cima. E aí, para quem utiliza as minhocas, elas vão migrar para o recipiente de cima e o humus delas, que restar no recipiente do meio, pode ser usado como adubo. Depois de um prazo de 50 dias, mais ou menos, isso também depende muito de como está o seu processo, então ele precisa ser monitorado. Depois de 50 dias, esse processo reinicia. Então, eu adicionei material suficiente nessa minha primeira caixa, grande parte desse material foi para a minha segunda caixa, eu faço a troca para que esse processo possa fazer a aeração. A minha terceira caixa, meu terceiro recipiente, o que é que acontece nele? Ele recebe todo o líquido que for resultante dessa compostagem. Então, se eu for produzir um material a partir de resíduos orgânicos, ele, com certeza, as frutas, elas possuem uma quantidade de água, uma quantidade de líquido. E esse líquido vai ser despejado, né, depois que decomposto, nessa minha terceira caixa, esse meu terceiro recipiente. E ele é um fertilizante inodoro, esse líquido que a gente acaba recebendo, é um biofertilizante que pode ser usado para regar as plantas, né? Então, é um material muito importante. A minha caixa primeira vai receber o material, depois desse processo de ficar trocando entre a primeira e a segunda, que eu tiver um material bom, eu posso utilizar como adubo para as minhas plantações, para o meu cultivo, para a minha cultura.
E a minha terceira caixa, que recebe o líquido, pode ser usado como um biofertilizante. Tá. Esta aqui é um modelo que a gente utiliza de compostagem doméstica. É o modelo mais simples que a gente pode estar adotando, que são o modelo de 3 baldes. No primeiro balde, a gente irá fazer furos, a gente faz furos, pequenos furos no fundo do balde, mas não na tampa. No fundo do balde, para entrar nesse material aqui, o composto. Semelhante à minha caixinha lá. O primeiro material vai receber o meu composto, o segundo também é perfurado na tampa e no fundo. E aí a gente faz esses furinhos para que ele possa ter uma circulação de ar, que a gente chama de aeração, entre esses meus compostos, para que ele possa decompor melhor, para que os micro-organismos reajam. E aí a minha última caixinha é o que vai receber o meu churume, né? Que vai receber o meu biofertilizante, que vai receber o meu material concentrado. E aí a gente pode colocar uma torneirinha para ver, receber, tirar da melhor forma possível o meu material concentrado. Aqui são os furos que são feitos, um exemplo dos furos que são feitos na parte do fundo das 2 primeiras caixas, somente as 2 primeiras caixas recebem essa perfuração. E a tampa da caixa do meio recebe também essa minha perfuração, e a tampa da terceira caixa também recebe a minha perfuração. E aí, como é que a gente vai ficar? A gente apresentou para vocês um modelo que foi o que a gente criou. Então, eu recebo 3 baldes para fazer o mesmo processo, eu recebo material orgânico que vai ser decomposto, a minha segunda caixa também vai estar fazendo essa intercalagem entre o meu primeiro e o meu segundo, produzindo o meu adubo, e a minha última caixa é que vai receber o meu material já composto, que é o meu biofertilizante. Esse tubo que vocês veem não é um padrão, mas a gente adicionou para a questão de aeração, para melhorar o processo de aeração, tentar acelerar esse processo, porque aqui eu não utilizei minhoca. Não utilizei, não é por não, mas eu não utilizei minhoca. Então, eu tentei acelerar um pouquinho mais esse processo. Então, a gente utilizou um cano que percorre as 2 primeiras caixas e que me ajuda nesse processo de aeração. Aqui, a minha última caixa, eu adiciono uma torneira, que é para extrair o meu biofertilizante. Aqui, como está o material seco, misturado com o material orgânico. Então, eles são separados por camada, material seco, orgânico, material seco. Então, a divisão aqui é de 1 para 3, tá bom? Aqui, como é o meu material seco, tá? E aqui o meu biofertilizante. Lembrando que esse material produzido nesse processo de compostagem, não adubo, que pode ser aplicado direto na minha cultura, mas o biofertilizante, ele é um material muito concentrado. Então, eu preciso diluir. E a proporção dessa diluição minha é de 1 para 10. Então, digamos que para 100 ml de biofertilizante, eu utilizo 1 litro de água para poder fazer esse meu processo de regar as minhas plantas. Porque se eu regar com esse material totalmente concentrado, super nutrido, eu posso acabar matando a minha cultura. Então, eu preciso diluir para poder passar para esse processo de regar, de reutilizar o meu biofertilizante na minha cultura, tá? Aqui alguns exemplos de como a gente pode estar utilizando adubo com material seco, utilizando como para nutrição do solo do meu cultivo. A gente faz aquela mistura dele com o solo, aquele processo de arar o solo junto. E aqui o que é que ele gera, né? Ele beneficia muito a cultura, porque ele pode promover que as minhas plantas, o meu cultivo nasça de forma mais saudável, o meu solo seja mais saudável, eu consiga, principalmente para solos, minha cultura um pouquinho degradada, nesse sentido, não de cultura muito elevada, mas uma cultura um pouquinho degradada nesse sentido, eu possa estar tentando revitalizar essa minha pequena área, tá? E é isso aqui, uma mensagem para vocês, que compostar é uma outra forma de reciclar. Então, para tudo que a gente produz, a gente consegue levar a uma destinação correta, tá bom?
E é isso, aqui as nossas fontes. Qualquer dúvida, vocês podem estar comunicando com a gente, que a gente está aqui para sanar o que tiver nas nossas possibilidades, tá bom? É isso. Ok, pessoal, parabéns. Excelente apresentação, né? Mais uma soma aí de conhecimento, né? Que a Jo está reforçando aí, né? Então, só vai ajudar aí o nosso acervo, né, de conhecimento aí sobre essas temáticas, né? Então, a gente abre novamente, né, o espaço aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, como a Kelly colocou aí à disposição, para esclarecer qualquer dúvida, né, qualquer curiosidade aí do trabalho deles. Então, mais uma vez, né, gente, parabéns. Vocês abordaram muito bem, né? Vocês foram além até da minha expectativa, né? Que vocês buscaram uma abordagem bem completa, né? Sobre a questão da compostagem, né? E a gente sabe, né? Para os benefícios ambientais que tem, né? São enormes. E muitas das vezes com um procedimento assim, podemos dizer assim, entre aspas, simples, né? Como a Kelly colocou aí fazer uma compostagem, né, bem doméstica, né, a gente consegue os materiais, esses baldes ou outro recipiente, né, e a gente provavelmente consegue desenvolver uma pequena composteira em casa, né, e aí isso vai gerar muita coisa, muito benefício, né, para o meio ambiente, como a Adriane colocou, né, às vezes as áreas de lixões, né, as áreas onde não tem tratamento de resíduo, né? A maior parte, né, do material, do volume, né, do material dos aterros, são de matéria orgânica. Então, se a gente conseguir dar um tratamento para esse matéria orgânica, a gente vai reduzir muito, né, a quantidade, né, de resíduo nesses espaços, né, que na maior parte das vezes não tem tratamento, né? O máximo que tem é o aterro controlado, né? Aqui as prefeituras, às vezes o gestor lá, ele vai cobrindo, né, com argila, né, com terra, né, vai colocando o resíduo, vai cobrindo com terra, a gente considera esse aterro controlado, mas não tem controle para infiltração, né, no subsolo. E isso é uma situação, né, já que ameniza um pouco, mas a maior parte não tem tratamento nenhum, é jogado lá de qualquer jeito, e aí só traz inúmeros problemas, né. Então, se nós fizermos essa atitude, fazer uma composteira, né, como foi colocado aí muito bem, assim, os benefícios são enormes, né, para o meio ambiente. Não somente para o meio ambiente, mas para a gente, né? Porque a gente vai diminuir o impacto mais na frente, né? E vai usar aquele material, né, para colocar lá na horta, colocar lá naquele plantio de coentro em si. Aí, Adriano, quer colocar alguma coisa aí, Adriano? Fica à vontade. E professor, uma vez, uma amiga minha me convidou para mim ir para né, lá em Moju, na casa da gente dela, né? E aí, chegando lá, a casa deles era no antigo lixão. A tia dela. Eu comecei a entrar, né? Como foi, né? Porque comecei a reparar que lá a terra, ela não era uma terra assim bonita. Era uma terra assim que nada grelava, inclusive lá não tinha nem planta assim por perto, né? E aí quando chegava assim, certa hora assim, do dia, né? Assim, e aí dava um baixão dor, assim, que incomodava. E estava o sol muito quente. Aí toda vez que ventava, a gente sentia, né? Aí a avó dela disse que lá era o antigo. Colocaram terra para ver assim, se estava, mas o solo ficou poluído lá, ainda não teve reversão. Ainda não teve aquela reversão, né? Porque já poluiu tanto que lá não pode plantar, lá não pode água, eles compram água mineral para beber, porque quando não, eles usam esses que é tipo uma cozampa, né? Que tem lá. E aí fica prejudicial, né? Para todos. Às vezes são pequenos detalhes assim que a gente não olha.
casca da cebola, né? A gente corta, a gente joga aquilo de qualquer forma, de qualquer jeito. E aquilo é um produto que vai, querendo ou não, vai degradar, né, o meio ambiente. Era isso, só uma colocação. Ah, ok, verdade. Isso acontece muito, né? Deixa só ouvir aqui a Kelly, depois a gente comenta aí. Kelly. Só lembrando, como a Adriane falou, né, professor, ela explicou um pouquinho sobre uma elevação que teve na quantidade de resíduos orgânicos. Isso também se dá porque acho que a gente percebe que a alimentação aumentou muito o foco de alimentação. Então, a gente encontra muitos produtos disponíveis a todo momento, e o que é até contraditório naquela questão de, não existe comida, mas na verdade existe, mas não existe uma boa distribuição, né? Mas e aí a gente acaba descartando isso de forma muito equivocada. Então, a gente acaba trazendo, a pessoa se alimenta muito, come muito e acaba, né, descartando aquilo de forma equivocada. E isso tem acontecido muito por causa da elevação do nível de alimentação, de descartar os resíduos que acha que é desnecessário, né? E acaba sendo inadequado, como a Adriane comenta. Aí o aterro que era para ser controlado não é controlado, né? Aterro, na verdade, é um lixão, né? E aí não se tem mais controle porque o nível de consumo é muito elevado, aí acaba extrapolando os níveis de que deveria se ter para poder controlar, que, como a gente estava comentando ali no chat, é exemplo de Marituba. É um aterro controlado, mas que está totalmente descontrolado, porque é um nível de consumo muito, muito superior ao nível de controle. Então, a gente não consegue suprir essa necessidade, né? E acaba ficando isso como problemática para nós, na questão de saúde, na questão ambiental, como elas destacaram. E isso é um problema que a gente deveria se atentar, né? Que a gente tem que se atentar, né? Infelizmente é isso. Entendi, tranquilo, verdade, esse caminho mesmo, né? Então, realmente, esse processo aí do desperdício, né? Principalmente fruta, né? Que é muito perecível, né? Então, se não tiver, assim, um consumo, uma venda rápida, ele acaba se estragando na própria distribuição, no caso aqui, Ceasa, né? No supermercado, né? E aí, isso aí, todo esse material vai sendo carregado aí para os lixões, né? E aí, às vezes, né, pequenas iniciativas, né, como ela colocou da ONG, né, para já se aproveitar esse material para fazer compostagem, né, já é um avanço, né? Porque a gente, acho que o empresário de geral, ele já olha isso como um problema, né, não como uma solução, né, de fazer o reaproveitamento, né? Porque com técnicas básicas que vocês colocaram aqui, vocês perceberam que é possível, né? Só que demora aí, digamos, até 90 dias, né, para aquele material virar o composto, mas ele se transforma novamente, né? Então a gente consegue reciclar. Eu acho que falta essa consciência ambiental, falta um gestor, por exemplo, do supermercado, né, um gestor ambiental, para ele dar destino nesses resíduos, né? Que aí o próprio empreendedor ia ganhar o dinheiro. Ele poderia, digamos, fazer o composto e vender o composto lá no próprio, digamos, supermercado. Ele estaria fazendo dois bens, o bem ambiental, né, e também gerando renda, né? Já que só quer ganhar dinheiro, né? Então seria uma coisa que o empresário não está enxergando, né? Ele está vendo aquilo como um problema e quer se desfazer, se eliminar daquilo, né? E aí cabe a gente pensar nessas pequenas iniciativas, né? Comparar, a gente está estudando, a gente está vendo, né, que é possível. De repente, vocês criariam a ONG e aí, digamos, poderiam tá aproveitando esses resíduos para fazer uma compostagem. Por exemplo, o líder chegou aqui, né? Lá tem não só o líder nesse mercado grande, né? Tem uma quantidade imensa de material lá. Principalmente material perecível, né? Frutas e outros. E aí, com certeza, quando sai da validade, quando perece, eles vão dar um destino. Eles se sabe para onde está indo, né? Provavelmente para algum lixão. Então, isso seria, de repente, uma iniciativa. E aí, outra coisa, gente, que eu queria chamar a atenção, mas aí é tranquilo, né? É bem compreensível realmente o que vocês estão falando, em relação a esses conceitos, né? Quando eu falo lixão, é aquele que não tem nenhum tratamento, ele é largado lá, céu aberto. E eu já visitei lá em Itaituba, em Monte Alegre, em Belém, né, onde era o Aurá, muitas famílias morando mesmo no entorno do próprio lixão. Não era nem aquele lixão que já não existia, já estava morando lá dentro. E aí imagine, né, fumaça, dióxido de carbono,
rodando lá, né? Aí a água contaminada, né? Então é realmente um problema. E aí, se não usar a técnica correta, que seria o aterro sanitário, tá? O aterro sanitário, ele faz o tratamento do resíduo na superfície, no subsolo, e também ele cria cooperativa, cria empresas de reciclagem, né? Justamente para reduzir, né, aquele lixo. Então, o correto seria aterro sanitário. O aterro controlado, ele não é ainda uma técnica adequada, porque ele não faz o controle ambiental do subsolo. Mas isso aí não se preocupa, vocês vão ver a disciplina resíduos sólidos, né? Vocês ainda não chegaram, acho que, a ver. Aí lá vocês vão entender todinho esses conceitos, né? No caso lá em Marituba, o que está acontecendo é a técnica, porque o próprio aterro, mesmo se ele seja aterro sanitário, ele vai gerar impacto, ele vai gerar odor, né? Então tem que ser uma distância adequada da cidade, por causa do odor, né? Por causa do vento, tem que ver também a direção do vento, né? Então tem que ser todo um planejamento para que o aterro possa ser implementado. No caso, o aterro de Marituba, ele tem todas as tecnologias. No entanto, não pensou no entorno, que era habitado, né, por pessoas. E aí essas pessoas entraram na justiça e aí vão ter que tirar o aterro de lá. Então, realmente é uma coisa que a gente tem que avançar bem, né, a gente tem que planejar bem, né? No caso, nós, né, seremos os pensadores, né, vamos ajudar lá o profissional lá, o responsável pela obra para tomar essas decisões, né? Que não é só, digamos, tratar, né? Ele vai trazer impacto, não tem jeito, porque vai ficar lá no subsolo, né? E aí a recuperação dele é muito lenta. Aí eles recomendam, né, que após a atividade do aterro sanitário, aí fazer uma praça, fazer um reflorestamento, mas muitas das vezes não recomendo fazer residências, porque aí o solo ele fica frágil. Em relação a esse solo frágil, aconteceu aqui em Abaetetuba, um acidente que desmoronou as residências. Por quê? Porque foi aterrado com lixo, né? Então, não é adequado fazer de residência, morar, etc. Né? Foi ali, professor, no São João, aconteceu isso. São João, né? Porque faz. Inclusive, também, olha, aconteceu, né, tudo isso, e eles voltaram. E aí, é aquele negócio, né, a precisão, porque eles voltaram, mas só que ainda corre risco, né, porque ali não tem nada seguro ali, as balsas passam aí, dá onda, as maresias, né, e vai puxando esse aterro que eles colocaram aí, infelizmente. A pessoa não tem, né, assim, aquela condição, né, para comprar uma outra residência. E o governo também não ajuda, né, que poderia remanejar as famílias, organizar, né. É toda uma questão assim complicada, realmente, né. Mas, no geral, gente, eu gostei muito do trabalho de vocês, pelo pouco tempo, né, vocês conseguiram absorver, né, a turma, assim, de vocês, assim, é muito engajada, né, isso daí é muito bom, isso dá uma segurança, né, e uma felicidade para a gente, né, que certamente vocês vão se tornar aí bons profissionais, né, se seguir essa caminhada, essa pegada aí, vocês vão aí estar aptos aí para estar aí criando empresa, entrando no mercado de trabalho, propondo aí, né, soluções aí para a questão ambiental. Realmente, eu tenho certeza que vocês vão estar muito felizes aí e vão realmente contribuir muito. Então, a nossa recomendação aqui é, né, que vocês realmente sigam, né, essa caminhada, busquem aí os professores, né, tentem aproveitar o máximo de coisa possível para que isso ajude vocês, né, a ter mais firmeza, né, na tomada de decisão que vocês forem realizar, né, como profissionais, ou até mesmo como aluno, né, na proposição de projetos. O IFPA tem lançado vários editais, até coloquei lá no grupo. Eu acho que realmente nós estamos precisando colocar a mão na massa, né? Por exemplo, eu tenho que pegar e fazer a composteira, né? E aí eu tenho que, por exemplo, experimentar lá, comprando as minhocas lá, né? E aí começar a fazer as pequenas experiências. E aí a gente tem
uma ferramenta, expertise daquela informação, né? Justamente para a gente ganhar dinheiro depois, né? Orientar, né? Alguém, né? As donas de casa, às vezes querem plantar lá fazer uma horta, ter lá um adubo lá para o seu vasinho. Então, seria uma forma aí de vocês estarem atuando também como consultor. Então, parabéns para todos vocês, né? E eu fiquei muito feliz, foi um momento bem gostoso aqui de aprendizado, sem dúvida, né? Eu vou só encerrar a gravação, gente, aqui, para a gente passar mais uma informação. Aí eu vou colocar um item lá no Cigar, só com as apresentações